Olá! Esse vídeo faz parte do programa de educação à distância da Universidade Newton Lins, em Manaus, e faz parte dos estudos do curso de Sociologia. A Sociologia, assim como as demais ciências humanas, tem como objetivo compreender e explicar as transformações e as permanências que ocorrem nas sociedades humanas, indicar algumas pistas sobre os rumos das mudanças, além de oferecer explicações sobre os valores, costumes e desigualdades, além dos conflitos, sobre a vida e sobre o mundo. Portanto, ensinamentos importantes para os estudantes de sociologia, mas também como cidadãos globais. Neste vídeo, nós iremos falar sobre a cultura e a sociedade. O conceito que damos ao nome cultura está entre as noções mais usadas na sociologia. A cultura, pelo que conhecemos, pode ser conceitualmente diferenciada da sociedade, mas existem conexões muito próximas entre essas noções. Uma sociedade é um sistema de inter-relações que conecta os indivíduos uns com os outros. A exemplo disso, nós podemos citar a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. São sociedades nesse sentido, ou seja, inclui milhões de pessoas. Outras, como as primeiras sociedades de caçadores e coletores, podem ser tão pequenas quanto 30 ou 40 pessoas. Todas as sociedades são unidas pelo fato de que seus membros são organizados em relações sociais estruturadas, de acordo com uma cultura única. Porém, acima de todo o conhecimento histórico da humanidade, nenhuma sociedade poderia existir sem cultura. Não seríamos nem sequer humanos, no sentido em que comumente entendemos esse termo. Quer dizer, não teríamos a comunicação verbal para nos expressarmos, isto é, não teríamos nem noção de autoconsciência e nossa habilidade para pensar e raciocinar. No aspecto geral, seríamos severamente limitados. Os elementos culturais são compartilhados por membros da sociedade e tornam possível a cooperação e a comunicação, formando o contexto para os indivíduos numa sociedade. Portanto, existem valores e normas fundamentais a todas as culturas, que são ideias que definem o que é considerado importante, válido e desejável. Essas ideias abstratas ou valores dão sentido e fornecem direção aos humanos enquanto estes interagem com o mundo social. As normas são regras de comportamento que refletem ou incorporam os valores de uma cultura. Já os valores e as normas trabalham em conjunto para moldar a forma como os membros de uma cultura se comportam dentro de seus limites, e esses valores e normas variam enormemente através de um acordo cultural. Algumas culturas valorizam altamente o individualismo, enquanto outras podem colocar maior ênfase nas necessidades em comum. Mesmo dentro de uma sociedade ou comunidade, os valores podem ser contraditórios. Alguns grupos ou indivíduos podem valorizar crenças religiosas tradicionais, enquanto outros podem enfatizar o progresso da ciência, assim como há pessoas que preferem conforto material e sucesso, e outras que podem preferir a simplicidade de uma vida tranquila. Os valores culturais e as normas frequentemente mudam através do tempo. Muitas normas que consideramos naturais em nossas vidas pessoais, como por exemplo as relações sexuais pré-matrimoniais e casais vivendo juntos sem estarem casados, contradizem valores sustentados há poucas décadas. Só para se ter uma ideia, no ano 2000, uma comissão do governo japonês publicou um relatório que resumiu as principais metas para o Japão no século XXI. As principais descobertas da comissão surpreenderam muitas pessoas. Foi constatado que os cidadãos japoneses precisam perder o seu apego em relação a alguns de seus principais valores sociais,
se o país quiser enfrentar as suas atuais mazelas com sucesso. Normas e valores culturais são profundamente incrustados e é muito cedo para se dizer se um mandato governamental terá sucesso em alterar os valores japoneses tradicionais. Muitos de nossos comportamentos e hábitos cotidianos são fundados em normas culturais. Um exemplo claro disso pode ser visto na forma como as pessoas sorriem, particularmente em contextos públicos através de diferentes culturas. A diversidade das práticas e do comportamento humano é também notável. Formas aceitáveis de comportamento variam amplamente de cultura para cultura e, com frequência, contrastam drasticamente com o que as pessoas das sociedades ocidentais consideram normais. No Ocidente, comemos ostras, mas comemos também gatinhos ou cães de estimação, sendo que ambos são considerados especiarias em algumas partes do mundo. Os judeus, por exemplo, não comem carne de porco, enquanto os indianos comem porco e evitam carne de gado. As pequenas sociedades, como as sociedades primitivas de caçadores e coletores, tendem a ser culturalmente uniformes ou monoculturais. O Japão, por exemplo, tem se mantido bastante monocultural e são também marcados por altos índices de homogeneidade cultural. A maioria das sociedades industrializadas, contudo, está tornando culturalmente mais diversa ou multicultural. Já as subculturas não se referem somente a grupos étnicos ou linguísticos, dentro de uma sociedade maior que tem um âmbito muito mais amplo e podem incluir naturalistas, góticos, hackers, hippies, entre outros. Ou seja, toda cultura tem seus próprios padrões de comportamento, os quais parecem estranhos às pessoas de outras formações culturais. As raízes do reggae, por exemplo, podem ser rastreadas até a África Ocidental. No século XVIII, um grande número de africanos ocidentais foi escravizado pelos colonizadores britânicos e trazidos de navio para trabalhar em campos de cana-de-açúcar. A socialização conecta diferentes gerações, umas com as outras. O nascimento de uma criança altera as vidas daquelas que são responsáveis pela criação. Portanto, passam por novas experiências de aprendizado. Os cuidados dos pais ligam comumente as atividades dos adultos às crianças, para o restante de suas vidas. Através do processo de socialização, os indivíduos aprendem sobre os papéis sociais. Os cenários culturais em que nascemos e amadurecemos influenciam nosso comportamento, mas isso não significa que os seres humanos são privados de uma individualidade ou do seu livre arbítrio. No decorrer da socialização, cada um de nós desenvolve um sentido de identidade e a capacidade para o pensamento e a ação independente. Por fim, no mundo atual, temos oportunidades sem precedentes de moldar a nós mesmos e de criar nossas próprias identidades. O assunto é importante, mas nós encerramos aqui nossa aula de hoje, para continuarmos falando sobre esse mesmo assunto nos próximos vídeos. Até lá!